necessariamente a figura materna. E eu tive uma relação com a minha avó muito intensa de figura materna, que também me afastei dela muito cedo e tal, mas me deu um pouco dessa sensação. Então, eu entendo, Marcelo, que às vezes na vida os lugares ali são ocupados não pelo que o consanguíneo te determina, mas por quem a vida te oferece, por quem a vida elege você para amar e ser amado, né? Ela não gosta de mim. Ela não gosta de mim. Diz aí. Você teve problema com o amor por conta da dureza financeira, Léo Jaime? Eu acho que, primeiro, eu tive muitos momentos de dureza financeira. Em algum momento, Marcelo, quando você passa fome, a dor afetiva é maior do que a dor física. E eu quis dar voz a isso. Eu não estou falando necessariamente de mim, eu estou falando de todo mundo. Do momento em que as pessoas sentem que... por que eu não importo? Por que ninguém me enxerga? Por que eu sou invisível? E aí era esse lugar aí de fala não é exatamente do garoto rejeitado, exatamente, é de alguém que está dizendo, olha, as complicações são muito grandes. Existe naquela criança que não teve a creche, que não teve comida em casa direito, que a família não tinha como, etc. e tal, ela não é só falta de aprender uma profissão que ela está sofrendo. Ela está sofrendo uma falta enorme de uma porrada de coisa. Ela tinha que ser nutrida no sentido afetivo, físico, educacional, cultural, etc. Antes que acabe a nossa live, eu preciso de A Vida Não Presta, né? Xiii. Deixa eu pegar aqui. Eu não lembro qual ponto eu estava. Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé. Você tem amigos à beça e eu só tenho o Zé pra consolar. As tardes de domingo que eu passo a sofrer, sonhando em ter um carro conversível pra você me querer. Quantas noites em claro eu passei tentando te esquecer. Quando à noite eu consigo dormir, meu sonho é com você a me dizer, pra não ter ilusões que entre nós não pode ser. E é mesmo assim, nem mesmo no meu sonho eu posso ter você pra mim. Ai, 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 ai. Tô vendo tanta gente feliz com esse banho, mas eu quero te perguntar, Léo, qual é a primeira coisa que você quer fazer depois que tudo isso acabar? Eu quero fazer um brinde com meu pai, celebrar com ele a vitória desses tempos. Eu quero gritar gol no Maracanã. Eu quero fazer a plateia rir, dançar e se divertir com as minhas coisas. Eu quero abraçar e contaminar todos os meus amigos, né? Trocar muita, como é que fala isso? Bactéria, né? Sentiu. Bactéria raiz. Vamos contaminar! Bactéria raiz. Vamos contaminar todo mundo. Abraçar o povo. Sem medo de ser feliz, né? Exatamente. Léo Jaime, o que é a vida trancada?
como diz o Erasmo, uma sequência de domingos. Marcelo, eu acho que tem uma sensação de impotência, né? Que é geral, não depende de mim, né? Para as coisas tomarem outro rumo e serem de outro jeito, né? Existe uma questão mundial, o mundo está se deparando com isso. Evidentemente que no momento em que o mundo está se deparando com a sua pior crise e tem esse grande maremoto acontecendo, o nosso navio está com um capitão que evidentemente não está ligado na grandeza dos fatos e no momento histórico. Está com outras questões que para ele são mais importantes. Então nós estamos numa nau à deriva. Realmente é apavorante, né? Léo Jaime, chegou a hora de eu matar de inveja os seus fãs, as suas fãs. Vamos tirar uma selfie? Opa! Me fala uma coisa, o que você tem a dizer para os roqueiros que depois de velhos vão ficando reclamões de direita? Quer mandar algum recado? Ai. Eu não sei o que dizer para eles, viu? Não. Não sei mesmo. Eu acho assim, ouçam o Raul, ouçam o Rita, ouçam o Erasmo. Presta atenção, amigo. Presta atenção no Raul. Presta atenção. Obrigado, querido. O programa a seguir contém o recurso de audiodescrição. Em cada edição do Persona em Foco, nós recebemos uma personalidade marcante da nossa cultura. Quem está conosco hoje é Débora Duarte, uma das atrizes mais admiradas pelo público e por seus colegas de trabalho. Ela tem muita história para nos contar. A conversa com a Débora será conduzida pelo ator Edwin Luiz. O Edwin contracenou com ela no teatro. Lá no Rio tinha uma figura chamada Guta, que era considerada assim a mãe dos artistas. E a Guta fazia todos os sábados, um almoço com os seus diletos, os seus preferidos. Conheci ela lá e mais tarde, bem mais tarde, fui trabalhar com ela numa peça que chamava, em português chamava Louca Obsessão. Dessa peça eu tenho grandes recordações. Muitas recordações boas. Convidamos também o produtor, diretor de TV e professor Mauro Gianfrancesco. Ele acompanhou os primeiros anos de carreira da Débora na televisão. Eu entrei na Tupi em 62. Eu tinha 17 anos. A Débora, que nasceu em 50 junto com a televisão, ela tinha 12. Ela não ficava quieta, ela entrava lá no tráfico, ia no telefone, era uma pessoa inquieta demais. Sem um foco. Era engraçado isso. Nossa, que delícia! Valeu, obrigado! Entrevistar a Débora é uma coisa de uma alegria imensa. Eu estava aqui olhando essa foto, eu lembrei de uma pessoa que foi muito querida pelo Brasil, que é a Marisa Sanches, sua mãe. Eu, quando era criança, eu via novelas da Tupi e aprendi a amar, admirar pela grande mulher, grande batalhadora que ela foi. E tem um fato curioso que eu gostaria de saber, porque até hoje eu não sei. Na verdade, você foi concebida nos Estados Unidos, não é? Isso. Sua mãe foi para lá em algum momento. Isso. E você nasceu no Brasil, é isso? Isso, é isso. Olha aí. Foi. Ela foi cigarette girl. Ah, é? É. Depois ela foi ser crooner de orquestra, ela cantava. Aham. Com uma orquestra. Aí ela conheceu um organista de jazz
o Douglas, e aí se amaram, e aí me fizeram, e aí ele tinha que fazer uma turnê grande, num caminhão, pelos Estados Unidos inteiro, aquelas turnês que duram 7, 8 meses. E ele disse que, imagina, que ela não ia com aquele barrigão, que não podia, que não tinha acabamento. E Naquela que ela, época, né? Pois é, que ela ia ficar, então, com os pais do Douglas, que eram um espanhol e uma inglesa, o Stanley e a Kathleen. E aí ela disse, não, se você for embora, eu vou me embora. Quando você voltar, eu não estou mais aqui. E dito e feito, ele foi, ela veio. Mas aí, a mamãe conheceu o Lima, que para mim é meu pai. Então, e eu só vim saber dessa história mais tarde. Ah, é? É, eu não sabia. Até que um dia alguém na escola perguntou para mim, por que seu nome é assim e o da sua irmã é assado? Eu falei, por quê? Por quê? Cheguei em casa e perguntei, por quê? Aí tiveram que contar, né? Aí tiveram que contar, foi assim. Ótimo. E ter um pai como o Lima alterou alguma coisa nessa idadezinha? Na minha infância, sim. O imaginário dele, que é vastíssimo, isso ele passa... Porque em casa a gente nunca falou sobre o trabalho. Impressionante. Ninguém falava do trabalho de ninguém. Mas ele tinha um imaginário que eu jamais consegui, depois disso, ver uma padaria e ver só uma padaria. Perfeito. Entendeu? Olhar para uma pessoa que está andando e passar e ver só um vulto. Esse olhar para o mundo, esse olhar de observação, de magia, de fantasia, de dramaturgia, ele teve muita influência no desenvolvimento da minha cabeça. Nós temos alguns depoimentos gravados para te mostrar. Ah, é? Vou mostrar o primeiro deles agora, tá? Tá. Olha só. Bem, para a informação dos seus telespectadores, antes que eu fale diretamente com ela, eu devo esclarecer algumas coisas a respeito da Débora. A Débora começou a ser minha filha com 4 anos de idade, objetivamente, assim, mas, de um outro modo, ela foi minha filha eternamente, sempre foi. Dentro do meu coração, ela sempre habitou. Desde que eu saí num caminhão de manga lá de Minas Gerais, eu sonhava em ter uma filha como a Débora. Eu devo dizer, a bem da verdade, não tive nenhuma responsabilidade na carreira artística dela, objetivamente, ensinar a andar profissionalmente, falar profissionalmente, isso não. Ela nasceu com a televisão, viu? Neva, olha a sua responsabilidade. E foi por conta da mãe dela. Eu não queria que levasse ela para o estúdio, porque o cotidiano dos estúdios é uma coisa terrível. E a mãe dela, sem eu saber, levou devagarzinho ela para fazer coisinhas na televisão. Débora, você nasceu com a televisão e carrega esse apanágio, carrega essa bandeira. Você é produto e causa. Você foi feita e fez a televisão no Brasil. Hoje, a televisão inteira, no Brasil inteiro, é tudo filho, mas só que é diretor, né? E você, filho do fulano, é diretor, do ciclano, é diretor. E você foi um filho que eu não soube fazer dona, fazer proprietária, fazer diretora, não soube mesmo. Preferi fazer de você uma delirante, desesperada, como eu mesmo. Me perdoa. Me queira bem, porque eu te amo. Bonito, hein? Nossa Senhora. Muito lindo. Eu te amo, pai. Momento emocionante, né, querida? Eu fiquei muito eu tô muito emocionada, emocionado. muito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sendo filha do Lima e filha da Marisa, você deve ter crescido nos corredores da TV Tupi, né? Praticamente era o teu recreio, era o minha lugar. casa. Como é que era uma criança tão pequenininha no meio daquela gente toda? Porque todos os atores são meio delirantes, né? Você não convivia com pessoas normais, entre aspas. Não. Você vivia com um pessoal meio doidão. Como é que era isso para você? Era o gostoso? que era normal, era minha casa.
Então, eu lembro dos cenários, das coisas, eu gostava de estar lá. Claro. E tinha gente muito talentosa naquela época, nossa senhora. Mas eu não tinha consciência dessas coisas, eu fui muito pequena mesmo. E acho que inverteu um pouco as coisas, quer dizer, eu me sinto, o meu lugar de lar, de segurança, é no trabalho. Eu trabalho melhor do que vivo. Uhum. Mas é uma frase contundente, mas muito bonita. Mas é onde eu me sinto mais à vontade. Uhum. Débora, Oi. e foi na própria Tupi que você fez o primeiro trabalho como atriz. Foi. Fala um pouquinho dele. Eu não lembro qual foi o primeiro, você sabe? Eu não sei. Eu sei. Você sabe? Os Então me Miseráveis. conta. Os Miseráveis. É que eu fiz xixi em cena ao vivo. Era uma cena que a Cosette, menina, ela ia buscar água à noite. E ela estava com muito medo, eu era pequenininha, tinha um balde grande que ela ia carregando, e a cena era ela contar até 10, os passinhos, e acabava a cena. E o banheiro era lá no 3º andar, e minha mãe vivia dizendo, para de correr por aí, vai no banheiro que vai começar, vai no banheiro. Ah, mãe, não é nada. Mas dito e feito, eu estava tão apertada que foi 1, 2... E foi aquele rio até o 10. Sim, porque não tinha nessa época, não tinha videotape. Não, era ao vivo, tudo ao vivo. E a vergonha para voltar depois? Claro. Foi meu primeiro trabalho. Débora. Oi. Uma atriz que esteve com você nesse seu primeiro trabalho, Os Miseráveis, mandou uma mensagem para você pela internet. Olha só quem é. Débora Duarte, grande amiga e querida. Conheço Débora desde pequenininha, eu acho que com 5, 6 anos, andando pelos corredores aqui da Tupi, em São Paulo. A Débora é uma grande atriz, tem um talento excepcional. Eu vi grandes trabalhos dessa moça. A Débora, a Debbie, como a gente chamava, é uma das grandes atrizes deste país. Débora, um beijo, saudades, muitas. Nossa Senhora! Olha, gente, a Laura acho que, como falar da Laura, é a atriz que toda atriz gostaria de ser. A Laura é maravilhosa. Laura, muito emocionada, muito obrigada pelo seu olhar tão amoroso para comigo. E sou sua fã. Você é maravilhosa, você arrasa. Parabéns. Muita saudade também. Na Tupi, você participou de vários teleteatros. TV de comédia, TV de vanguarda, o Grande Teatro Tupi. E em 1965, você fez 3 novelas. Nossa! Foi Pecado de Cada Um, Ana Maria, Meu Amor e a outra. Lembra? Não. Pois é. Bom, tão jovenzinha que você era, você ficou sendo reconhecida nas ruas. Como é que foi isso para você? Mexeu alguma coisa? Não mexeu. Sabe por quê? Quando eu estudava no Caetano de Campos, né? Já no primário, Jardim da Infância, algumas pessoas já conheciam, já era uma coisa, já era uma figurinha carimbada. Então eu cresci muito acostumada com isso. Mas eu nunca deixei de fazer nada na minha vida por causa disso, não. Também acho que nunca deixei de fazer nada na minha vida para isso. Aí eu já não sei se foi um acerto ou um erro, são outros 500. Mais um depoimento, agora de um ator que trabalhou com você nessas primeiras novelas da TV Tupi. Vamos ver quem é. Oi, Débora. Bom, eu já começo dizendo que foi uma alegria muito grande quando recebi o convite para falar de você. Há muito tempo não tenho o prazer e a honra de trabalharmos juntos, mas você sabe, é aquela coisa do destino, né? Que vai
conduzindo a vida da gente, vai criando distância. Na verdade, distância física, porque afetivamente as pessoas queridas nunca saem da minha lembrança. E você é uma dessas pessoas, não é? Como esquecer há algum tempo, vamos dizer assim, aquela menina linda, aquela adolescente que certo dia me convidou para ir trabalhar na TV Tupi de São Paulo. E me levou para a TV Tupi, efetivamente. Daí em diante fizemos muitos trabalhos bonitos, fizemos novelas e eu sempre aprendendo muito, porque você, muito mais jovem que eu, mas era dona, sempre foi dona de uma experiência, de um talento muito grande, uma visão muito avançada de tudo que se referia à nossa profissão. Eu quero que você receba todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração e gratidão através deste beijinho que eu te mando agora. Que legal. Ai, ai. Paulo, você é um querido, 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 querido. Nós temos um rápido intervalo agora, mas voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Segunda, o que é preciso para ativar o sistema imune que protege o organismo contra doenças, incluindo o coronavírus? Quais são as principais reações do corpo quando exposto ao invasor como este? Vitaminas e receitas caseiras melhoram a imunidade? E qual é o único meio seguro de se proteger contra a pandemia? Respostas com Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, segunda, 10 da noite, no Roda Viva. Roda Viva, apoio Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Vivo Selfie, novo plano pós que é a sua cara. E Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Os cuidados com a saúde nunca foram tão essenciais. Por isso, fique atento. A carência de vitaminas pode prejudicar nosso sistema imunológico. Para melhorar suas defesas e sua saúde, conte com o auxílio das vitaminas Sidney Oliveira. Uma linha completa que ajuda muito a aumentar a resistência do sistema imunológico, protegendo sua saúde. Vitaminas Sidney Oliveira. As vitaminas da família brasileira. Pronto, o Persona em Foco está de volta. Hoje nós temos aqui o Edwin Luiz e o Mauro Gianfrancesco conversando com Débora Duarte. Débora, eu queria aproveitar esse início de bloco para te mostrar um trabalho curioso que você fez em 1967. Depois você comenta? Comento. O que é isso? Uma fotonovela que você fez. Oh, com o Roberto Carlos, fiz. Nossa, eu era bonitinha, olha aí. Ai, 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 ai. Eu não lembrava, que maravilha, é bom, né? Você vê uma surpresa assim, olha, agora eu vou te mostrar uma coisa que você fez um tal ano, tal. Aí você diz assim, eu fiz isso, é ótimo, não lembrava. Agora, é claro, depois que eu vi, lembrei. É. Eu estava lendo no seu livro e teve duas coisas que me chamaram muita atenção, que foram as críticas justamente de dois grandes críticos da época. Sábado Magaldi, que disse, e nasce uma estrela. Ele profetizou uma grande realidade, né? Porque você não veio para ser qualquer uma.
naquele momento, nasceu a estrela que você é. E o Alberto da Versa, que pôs assim na crítica, como dizem os espanhóis, esta chica tiene ángel. Olha que coisa bonita. Lindo, isso foi bom é? para você? Nossa, eu trago no coração isso até hoje. Me senti amada, me senti querida, valorizada. Ai, é uma coisa boa demais quando tem alguém que escreve uma coisa tão bonita para você, né? Eu trago essas coisas comigo com muito carinho. Faz muito bem. Faz. Débora. Oi. Você também pintava, não é? Ah. Em 1968, quando você estava fazendo a peça Esse Ovo é um Galo, você deu de presente para Analia Alvarez... Você tem isso? Este quadro. Meu Deus do céu! Ai, querida. Você quer ver? Aí foi com muito amor. Mas não fica mostrando. Justamente em 68, você fez duas peças que foram muito importantes. Este Ovo é um Galo, do Lauro César Muniz, e Os Últimos, do Gorky. E essas duas peças, elas têm um certo viés de esquerda. Né? Você tinha noção, nessa época, do que representava montar esse tipo de teatro em plena ditadura militar? Ou foi indo? Eu não tinha medo dessas coisas, não. E também não tinha uma cultura política tão o suficiente para ter medo. Eu sempre fui muito romântica, muito da fantasia. Então, o meu ser político naquela época também era adolescente, da fantasia e tudo mais. Eu tive mais consciência quando eu vi o Lima preocupado, quando o meu vizinho teve que mudar... Quando começou o meu arroxo de prender, quando começaram a bater em ator em teatro e tudo mais, aí acho que a gente fez antes, né? Um pouco antes disso. Em 68, Débora, você ainda participou de Noites Brancas de Dostoiévski. E nessa altura, você conta uma história que você ainda precisou usar o nome da personagem para um casamento com o Vladimir. É verdade. Conta um pouco sobre isso. O personagem da Noites Brancas chamava Nastinka. Eu achava esse som tão bonitinho, né? Nastinka. E eu fui casar com um russo, era na igreja ortodoxa russa, e Débora não tinha lá na Bíblia deles, precisava batizar, ter um outro nome. Falei, eu quero Nastinka. Toda feliz. Eu não sabia que Nastinka era diminutivo de Anastácia. Então o casamento foi Anastácia, vovó. Ai, meu Deus do céu. Cada uma. Teve uma época que, depois do seu trabalho de atriz, televisão, teatro, aí teve uma época que você foi ser apresentadora. Não sabe? Eu sei. Apresentadora de um programa jovem, de música jovem, na Rádio Tupi de São Paulo. Como é que foi isso? Porque na rádio? Não é? Como é que eu fui bater lá? Como é que você foi para lá? Tenho a menor ideia. Não lembra? Não lembro, mas eu lembro que era o... Mas foi bom? Muito! Foi bom? Chamava Esquema Novo, da sua Rádio Tupi. Na época saía bem fininho. Era um programa de música jovem. Era muito legal, porque os artistas iam lá. E eu gostava de fazer rádio. Tudo? Sempre tinha canja ao vivo. Que ótimo. E eu gostava de ficar lá falando do microfone. Eu vivia lá, né? E era bom ver muita gente. Débora, Rádio Tupi, né? A pessoa que fazia esse programa junto com você hoje vive em Portugal. Ele mandou pela internet também uma mensagem para você. Olha! Saudades era a palavra que eu escrevi no seu Messenger há pouco tempo atrás. E é uma verdade. E agora me deram a oportunidade de falar diretamente com você, porque eu não tenho o seu retorno agora. Então, você me fez lembrar os nossos bons tempos de Esquema Novo Tupi, na Rádio Tupi. O Erlon Chaves era o diretor musical da época e ele percebeu que estavam
sendo criados vários grandes nomes populares e de música jovem. Erasmo, Roberto, Vanderleia, e então foi criado o esquema Novo Tupi, em que a Débora era aquela que falava Tupi, e eu falava esquema novo, e ela Tupi. Esse Tupi marcou tanto, esse Tupi marcou o nosso programa, a nossa amizade, o nosso carinho pelo público, e nós acabamos recebendo os maiores cantores da época, jovem, no nosso programa, do qual você e eu entrevistávamos. Eu tenho saudades, muitas saudades. Eu também, Atílio, era bom, né? Ei, tempinho bom. Peço licença a vocês, a quem nos assiste em casa, para mais um intervalo. Voltamos já com o Persona em Foco de hoje. Terça, novo programa. Bem-vindos ao Experimentos Extraordinários! Que tem tudo para dar certo. Como você acha que aquele bando de moleque vai conseguir fazer isso? Isso, Iberê, é problema seu. Eu vou conseguir! Eu não vou conseguir. Experimentos Extraordinários. Experimentos Extraordinários é isso. Um grupo de amigos se divertindo e fazendo um programa legal de TV. Camila? Me tira daqui! Terça, 7h45 da noite. Ultrafarma apresenta Aprender é o Melhor Remédio. Álcool em gel, água e sabão é bom pra limpar as mãos. Não esqueça de usar a máscara pra prevenção. Use máscara. Evite aglomeração e não demole, não. Pede pro vovô e pra vovó ficar em casa. Se for comprar remédio, compra lá na Ultrafarma. Foge do vilão do preço alto. Na Ultrafarma é mais barato e entrega na sua casa. É o rock da prevenção. Fique em casa, fique em casa. Cuidado com o vilão dos preços altos. Se precisar comprar remédio, acesse ultrafarma.com, a maneira mais fácil e barata de comprar remédio sem sair de casa. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. O avarento é aquele que teme tudo que é superficial. Temendo tudo que é superficial, ele não gasta, ele não se entrega. Lenço amarrado em laço, laço lançado do alto, doce guardado dentro, doce que desmancha na boca, doce que guarda o sorriso da moça de guarda-sol. É bonito ver como essa questão, né, de que as histórias têm sempre um contraponto, história de avareza, a questão da avareza tem como contraponto a generosidade, né? Terceiro bloco do programa Persona em Foco. Hoje nós temos o Edwin Luizzi e o Mauro Gianfrancesco conversando com Débora Duarte. Débora. Oi. Na Tupi ainda, você gravou Beto Rockefeller. Foi. A novela... Essa eu lembro. A novela que dividiu e impulsionou a teledramaturgia brasileira. O primeiro anti-herói, né, galã? Perfeito, é verdade. E como foi ser dirigida pelo pai, o Lima Duarte? Horrível. Horroroso. Nossa. O Lima tinha tanto medo de me proteger que ele chegava a me prejudicar. É época, essa coisa de pai, filha, tá protegendo e tal. E é claro que muito mais exigente primeiro comigo que com os outros. Então foi uma linha dura ali em cima de mim. É, com quem a gente tem intimidade. Mas ele devia dirigir mais, porque ele é tão
vou usar a palavra que ele usou, foi delirante, né? O mundo do Lima é todo delirante. E eu acho uma pena ele não dirigir mais e trazer isso para mais pessoas. Débora. Oi. Não poderia faltar um depoimento de alguém da novela Beto Rockefeller, né? É. Débora, minha querida, o que eu posso falar para você de Beto Rockefeller? Imagina só. Essa novela que foi um divisor de águas, nós fizemos parte daquele quarteto. Você, Bete Mendes, Ana Rosa e eu. Você é um amor. Você nunca me beijou. Eles me ensinaram muita coisa, inclusive, principalmente você. Foi meu grande paraquedas nos momentos de minha insegurança. Mas atravessamos aquele oceano com uma grande vitória, que foi o Beto Rockefeller. Débora, você é uma das maiores atrizes do Brasil. Não sei se é porque você é filha de Lima Duarte, porque ele nos dirigiu e porque ele é o nosso mestre. Não sei. Eu sei que você tem esse poder maravilhoso, né, inesquecível de tudo que nós fizemos. Você vive em meu coração de pijama, amo você, você me ensinou muita coisa e eu só tenho a agradecer a você. Beijo, Débora, te amo. You've got your troubles, I got mine. You've got your troubles, I got mine. Olha aqui, Tatá, você é um gostoso e sempre será. Você é um gostosão, sabia? Oh, meu Deus do céu, que pessoa gostosa. Quanta coisa de vida você me ensinou. Como você foi meu amigo. Como eu gosto de você, Tatá. Tatá, você é gostoso. Você foi para a Globo. Pois é. Verdade que você se sentia uma caipira lá no Rio de Janeiro? Completamente. É outro país, né? Eu achava eles modernos, poderosos. Aí, quando fui experimentar o figurino, que era tudo aqui, eu morria de vergonha. Porque aqui era tudo aqui. Aqueles vestidinhos curtinhos. E muito medo das pessoas, né? Eu não conhecia ninguém. Na praia, a primeira vez que eu fui, o que eu mais ouvi foi Paulista, o branquela, né? Uma pergunta muito rápida. Sucesso ou prestígio? Prestígio. Prestígio? Se você faz sucesso, como isso é tudo uma coisa comercial hoje em dia, né? Você tem que ser uma pessoa enlatada, que se leia facilmente, que signifique uma coisa clara e com os seus limites. E isso também depois traz um certo poder e uma entourage, e eu não gosto de nada disso. Prestígio vem dos companheiros, vem da própria classe. E eu acho que eu admiro tantos meus companheiros que quando eu quero ter prestígio é com eles, né? Porque eles sabem do que a gente está fazendo. Então, se um deles gosta e me dá esse prestígio, isso me satisfaz mais. Mas falando em prestígio, tem um personagem que te prestigiou muito. Você fez a novela Pecado Capital, não é isso? Ah, fiz. E aí você fez um personagem chamado Vilminha. Vilminha. E que foi um grande, grande sucesso. Foi. O que esse personagem tinha tão de especial? Ela falava com a Lesminha, tocava flauta para a Lesminha. E ela era muito rebelde, malcriada, dava muita volta. E de rebeldia você não conhece nada, né? Não. Não, você não, uma coisa distante de mim. Não, tá bom. Aí teve uma época que você saiu da TV Globo para ir para Bandeirantes, né? Fazer cara a cara, não é isso? Foi. Nessa mesma novela, a Fernanda Montenegro trabalhava. E ela escreveu uma coisa muito linda a teu respeito. Você deixa eu ler o que ela escreveu para você? Ela escreveu um bilhete, posso? Daquela época, né? Vamos lá. Eu lembro de Débora desde que estive em São Paulo por volta de 1967 e vi o rosto dela na televisão. Tinha uma tal integridade e uma tal interação com as coisas que estava fazendo
que prendia isso. Prendia na televisão, isso é muito difícil. É comum perceber-se uma espécie de névoa no olhar do ator que está representando. Um tipo de cortina que dá a impressão de ele que está olhando, mas não está. Ele está se neutralizando dentro de sua memória para passar o seu texto e se livrar logo, porque depois vai ter outro texto. É um processo mais de memória do que propriamente de interpretação. No caso de Débora, eu não vi aquela névoa que sempre me incomodou muito. Essa inteligência de se colocar no trabalho foi o que me levou a seguir a Débora na televisão. Sempre que ela está no elenco, eu procuro vê-la porque ela é um elemento extremamente rico. Como é que é para você ser merecedora, e você é merecedora, de um comentário tão lindo, justamente de uma das pessoas que é mais amada no Brasil pela sua capacidade de interpretação? É tão maravilhoso você poder olhar para o teu companheiro e navegar no olho dele, né? O Lima também tem isso. Vem aquele rio caudaloso, sabe? Aquela coisa que te carrega, e trabalhar com ela é uma delícia. Ai, eu adoro trabalhar com grandes atores que nós temos aqui nesse país, como você. Temos mais um intervalinho agora e voltamos rapidamente com mais um bloco do Persona em Foco. Opinião todo mundo tem. Algumas nos acompanham por toda a vida. Cresci num lar onde meu pai sempre nos ensinou a ter uma opinião já formada. Às vezes, a vida nos faz mudar de opinião. Um povo que não tem opinião, ele não sabe escolher. E você? Ouve a opinião do outro quando ela é completamente diferente da sua? Para mim, é uma pessoa que tem opinião, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aqui neste espaço, nós vamos ouvir especialistas e também o público. A sua opinião. Opinião, qual é a sua? Agora que todo mundo está em casa, não se esqueça de quem não tem casa. A campanha Inverno Solidário precisa de você, da sua solidariedade. Faça uma boa ação, doe um cobertor para quem precisa, principalmente nesses dias de muito frio. Sua ajuda pode salvar uma vida. Seja solidário neste inverno. Para mais informações e pontos de coleta do Inverno Solidário, acesse invernosolidario.sp.gov.br. Uma cozinheira argentina que virou musa de todos os brasileiros está no próximo Provoca. Paola Carrossella fala de política, ativismo e, claro, de comida. Terça, logo após o Jornal da Cultura. O Brasil depois da crise. O que esperar da economia depois que a pandemia passar? As perspectivas econômicas são o centro do encontro virtual formado por um comitê de empresários e economistas brasileiros. O debate traz diversas análises, entre elas a do ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central e atual secretário da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles. É na quinta-feira, às 10h45 da noite. Quarto e último bloco do Persona em Foco de hoje, nós estamos com o Edwin Luiz e o Mauro Gianfrancesco conversando com a Débora Duarte. Mas, Débora, eu tenho uma manchete de um jornal de 1974, uma manchete muito curiosa. Gostaria que você visse e depois comentasse, tá? Antes de ter filho, eu tinha cavalo. Cavalo de corrida. Eu ia visitar na cocheira de madrugada, eu ia lá, dar cenourinha, ver o trabalho dele, papapá. Aprendi isso com meu pai, com o Lima.
esse amor pelos cavalos e pelo tufo. E era um lugar que era gostoso, que eu podia ir sozinha. Então, mas depois tive filha, né? Aí não dá para ficar sustentando 4 cocheiras e mais 2 filhas. Aí acabei com essa história de cavalos e fui ser mãe. Mas aí, você ganhou? Ganhei. Foi o Quitar, o mais velhinho deles. Que eram 4, o Quitar, Sonar, Canubier e o Marpel. E o Quitar, que era o mais velhinho, é o que ganhava mais, é o que sustentava os outros 3, que eram mais metidos e tudo. O Quitar foi lá e ganhou. Bom, na tua vida aconteceram fatos, vamos combinar, bastante interessantes. E tem um que eu acho muito interessante, que até saiu na época. Você fez o Padre Cícero, né? Fiz. Que história é aquela do milagre? Ah, meu Deus. O que é aquilo, gente? Sabe o que era? Era uma cena que a Beata, que eu fazia, recebe a hóstia e começa a sangrar, né? Pela boca. E aí começa a chover. E o povo... na história era assim. E o povo todo achou que ela era beata por causa da chuva que caiu. Fomos gravar essa parte da história. Acabei de receber a hóstia, começou a chover. De verdade? De verdade. E o povo lá enlouqueceu, porque as pessoas que tinham pego para gravar com a gente era o pessoal dali da cidade. Nossa, mas era uma coisa... Vieram me agarrar, minha santinha. Porque aconteceu, olha que loucura, né? Angelina Gattai. Ah, Angelina. Anarquistas, graças a Deus. Isso eu tenho que agradecer demais. Você diz que é um dos personagens mais importantes. Da minha vida, é? É, por quê? Porque foi um personagem totalmente doador. Ele não pegava na minha jugular para nada, não me tirava nada. Ele só me dava. Né? A Angelina era um monte de coisa que eu nunca fui na vida. Grande matriarca, uma pessoa forte e familiar e um monte de coisas. E eu aprendi isso com ela. Ela me deu tanta coisa boa, sabe? E principalmente a Zélia, que é a autora, né? A Angelina era a mãe da Zélia Gattai, esposa do Jorge Amado. Aí, a Zélia, no prefácio do meu livro de poesia, ela escreveu que quando ela soube que era eu quem ia fazer, ela confessa que ficou chateada, não porque não me achasse boa atriz, mas eu era diferente demais da mãe dela. Mas que daí ela me escreve um telegrama me agradecendo, dizendo que viu cacuetes da mãe e coisas que só ela sabia que a mãe dela tinha, que eu trouxe de volta para ela. Aí eu morro, né? Fui para Bahia, Jorge me autografou livros para minha sogra. Isso é um presente, entende? E quando vem um presente de amor assim, a gente fica se sentindo útil, sabe? Quando cumpriu a missão direito. E é importante você ter esse sentimento. Senão você acaba ficando cínico, amargurado. Fica até chique. Tem uns atores entediados que são uma interpretação chique, né? Mas eu não tenho muita paciência com tédio, me enche o saco. Débora. Nós temos mais um depoimento para você, é de um ator que contracenou com você no Anarquistas, graças a Deus. Vamos ver o que ele lhe diz, hein? Débora Duarte. Esse é o amigo que ama você. Fizemos juntos Anarquistas, graças a Deus. Angelina e Ernesto. A guerra abolida. É para lá que nós caminhamos, junto, para onde fica o país feliz, que é o lugar onde o sol se levanta. O que mais me marcou nesse trabalho, além da direção do Walter Facine, foi ele pedir a você numa cena em que você desse de mamar pro bebê. Aí você falava assim, mas eu não tenho leite. E na hora de gravar,
o leite apareceu. Dove vai, Ernestino? Eu vou ao cartório registrar o papinho. Porque você é uma estrela, você é febril. Você é uma das maiores atrizes desse país. Tô morrendo de saudade de você. Parabéns, Débora talentosa. Ó, fez aquela coisa bem manjada, coraçãozinho, ó. Tudo pra Débora. Outra coisa, eu tenho paixão por esse programa. Ai, eu gosto tanto do Ney, eu queria muito que ele gostasse de mim, ele gosta. Que legal! Que bom, fico feliz. Adoro ele. Você escreve. Você escreveu poesia, escreve... Você continua escrevendo? Poesia ou foi também um pouco... Eu só sei escrever poesia, acaba virando poesia, entendeu? Eu gostaria de poder escrever outra coisa. Quando eu vejo... Tem alguma que você saberia de cor para nos brindar a todos aqui? Sério, vocês querem ouvir? Claro, claro. Eu fico te olhando entre espanto e medo, me irrito e enterneço ante tua dependência passiva. Você que ainda não me olha, já grita na minha barriga e me transforma. Me pergunto se já reclamas mais espaço. No meu pescoço um laço. Eu não quero te tratar como um prêmio, nem te oferecer em sacrifício, nem te fazer produto de um vício de amor. Que eu te presinto na insônia, na taquicardia, quando quase te ouço respirar, transpiro, louca, tento te adivinhar que você pulsa no meu sangue, como um peixe pula no mar, eu te desejo. Eu tenho medo do poder de te matar. Teu grito acorda às noites, que eu puxo feroz contra as marés. A ver se agarro 2 estrelas, te ofereço e te enfeito os pés. Nossa, que lindo. Fantástico. Sério, gostou mesmo? Pois é, Terra Nostra. Ah, Maria Terra do Nostra. Socorro, melhor Socorro. personagem, que prêmio de TV em 99. Foi, ganhei. Pois é, que bom, né? É. E o que te fez mergulhar tanto nesse personagem? Como que você entrou de cabeça nele? O mais difícil mesmo, acho que foi a cena do parto, na terra, né, na carruagem. E era um personagem do Rui Barbosa. O personagem por si só já estava pronto, era lindo, Maria do Socorro. Bom, Débora, você, voltando um pouco para o teatro, você fez, acho que umas 30 peças mais ou menos, né? A gente já falou de algumas, teve aí, além das que a gente já falou, tem Vagas para Moços de Fino Trato, teve também A Venerável Madame Gounod, mas foi teve uma especial, Vida de Artista, não é isso? Que você ganhou, olha só, ganhou o prêmio, tanto em São Paulo quanto no Rio, o prêmio da Associação de Críticos. Foi. Isso é importante, não é, Débora? É gostoso, não é? É. Como é que você sente a respeito disso? Sobretudo naquela peça, foi muito importante para mim, porque a minha vida naquela época estava tão desandada, eu estava tão perdida de mim mesmo, e tão faminta de universo, né? Conseguir no trabalho um Porto Seguro, enquanto trabalhava, foi uma grande vitória para mim. E esse trabalho ter sido de qualidade, para ter sido premiado no Rio, em São Paulo, pelos críticos, fez uma grande diferença na minha vida. Foi muito importante. Talvez, não sei, se eu continuasse do jeito que estava, se eu estaria aqui agora. Uhum. E esse trabalho foi no auge disso. Logo depois desse trabalho eu me internei. Que bom. Então foi
Foi uma coisa que foi onde eu me agarrei. Diz, não, aqui eu sei. Ali eu me sentia segura. É isso. Quando jovem, você, por esse comportamento voluntarioso e independente, você provocou na imprensa uma certa reação contrária. Porque saiu de casa aos 15 anos, mãe solteira. Mãe solteira. Na década de 70. A que você atribui tudo isso? Essa independência tua? Olha, independência mesmo eu só vim sentir de uns aninhos pra cá. Ali não era independência, era procura. Eu lembro que eu vivia a minha vidinha com padrões que não eram os padrões da época e estava pouco se me lixando por que falassem. Entendeu? Mãe solteira, tá. E daí, né? Coisas assim, não, ia pro jockey sozinha, para tudo quanto é canto. E ao mesmo tempo era sonsinha de tudo, muito ingênua. Eu fiquei muitos anos sendo muito bobinha. Sabe como é? Muito moderna, muito arrojada por um lado e sonsa de tudo pelo outro. Você falou mais cedo nessa entrevista que você trabalha melhor do que vive, não é isso? Certeza. Você tocou nesse assunto. E me identifiquei muito com isso. Viver para mim é complicado. Declarar imposto de renda é um sofrimento. Entendeu? O papel, coisa de banco, essas coisas que a gente tem que fazer, que é simples, não mata ninguém, né? Eu morro. Eu não tenho... todo dia de manhã, quando eu acordo, eu ainda fico meio perplexa. Com essa brincadeira que a humanidade inventou do que é viver hoje, né? Eu olho para as pessoas, olho para a minha vida, olho para a vida das pessoas e digo, mas... ainda mais do jeito que está ficando, agora é isso? Uhum. É complicado. Não acha, não? Acho que muita gente acha. Débora, bom, agora nesse momento a plateia está ansiosa para lhe fazer algumas perguntas. Pois não. O que será que eles querem saber? Tenho a menor ideia. Olá, meu nome é Vitor. Eu gostaria de saber se você tem medo do futuro dos artistas brasileiros nesse atual momento político que a gente está vivendo. Olha, querido, eu estou desempregada há 2 anos já. As chances, até essa coisa da terceirização do trabalho já é antigo para nós em televisão. Há muito tempo já que é terceirizado, que a gente não tem esses vínculos, né, empregatícios e nenhuma garantia. Aí, de repente, se você só tem 2 emissoras funcionando e você não tem para onde ir, eles estão com a faca e o queijo na mão. Não somos uma classe unida, não usamos o poder que agora temos, né, para nos proteger e nos valorizar, o que seria muito justo. Então está muito difícil você fazer teatro, conseguir pagar uma divulgação. Somos todos muito talentosos e não merecemos isso. Gente é para brilhar. Gente, é para ser feliz. Tem que acreditar que essa merda vai passar, vai melhorar. Dentre tantos trabalhos que você já fez, nunca passou pela sua cabeça em fazer um espetáculo teatral onde na mesma peça estaria você, Lima Duarte, e as suas filhas, a Paloma Duarte e a Daniela Duarte? Pensei muitas vezes. Tenta unir essa família. Se eu conseguir, te dou um troféu, meu. Não consigo. Eu adoraria, mas não consegui até hoje. Qual é a maior diferença entre trabalhar na TV ou no teatro? Se tem alguma diferença entre os dois para você? Quem me vê na televisão, me vê num quadradinho da sua intimidade, no meio do seu cotidiano. Então eu estou ali comendo uma esfirra, tomando uma Coca-Cola, ele está lendo o jornal, e ela está fazendo tricô e tal, e vai começar a novela.
cada um dá uma olhada, vê, é fulana com cicrana em tal cenário. E ouve que nem rádio. Teatro, a pessoa se arruma em casa, né? Pega um trânsito desgraçado, morre de medo de ser assaltado, chega lá, paga um ingresso caro que não dá para sustentar o elenco, mas vai lá para ver. E tudo se apaga, e se faz silêncio, e abre aquela cortina, e começou a magia, né? E você tá ali, perto, e a maneira de se comunicar com essa pessoa que está ali é outra completamente diferente de quem estava comendo esfirra em casa enquanto via que o cenário estava com fulano. Né? Teatro é de corpo inteiro, é de sabedoria, é de ouvido, né? Afinado. Televisão tem umas outras artimanhas, cada um com seu cada qual. Débora, para encerrar o programa, nós temos aqui muitos jovens da plateia, estudantes de artes cênicas. A gente sempre pede para os nossos convidados que deixem para eles um recado especial. Tem muita gente que quer seguir na carreira artística. O que você poderia dizer para eles? Um breve recado. Não me atrevo. Olha, gente, eu não tenho conselho nenhum para dar, porque eu continuo quebrando a cara todo dia. Vou aqui me meter a dar conselho. Eu vi conselhos lindos, como o que a Fernanda deu, que é você tem que insistir muito, e se você for porque você não consegue viver sem, então você vai. Eu não tenho essa substância para dizer isso, entendeu? Sejam sempre... Eu tenho um conselho que é, seja sempre fiel a você. Não se traia. Se você gosta, se é o que você quer, não se traia, nem para conseguir, que não vale a pena, né? Fiquem com vocês e não abram. É isso. Eu acho que quem tem capacidade de sonhar, quem tem essa capacidade ainda de amar, fazer alguma coisa com amor de fato, quem sou eu para estar dando conselho? Está tudo ali. Eu não tenho conselho nenhum. Tem personagem que você vai emprestar para ele, junto com ele, você vai emprestar as tuas intimidades, as tuas coisas, a tua alma, né? Então, existem vários pontos de encontro e são personagens que ficam exigindo, às vezes, coisas que você não quer pensar ou que você não gosta daquilo no teu corpo, no teu sentimento, ou então uns que sofrem demasiado, ou sei lá, então a tua energia vai toda para ele, né? Ele te suga até a última gota de sangue. E tem outros que não te tiram nada, só dão, é só você ficar quieto e deixar ele. Tico-tico no fubá, misturado com a quinta de Beethoven e com barbeiro de Sevilha. Baião de Três, gafieira, bossa nova. Olá! O programa de hoje ilustra bem as raízes da jazz sinfônica, que nasceu para dar uma roupagem orquestral à música popular brasileira. No repertório dessa noite, vamos visitar arranjos e composições do maestro Ciro Pereira, um dos fundadores e responsável por criar a estética da orquestra com suas cores e instrumentos. Vamos ouvir também composições de Tom Jobim, Moacir Santos, Carlos Lira, Egberto Gismonti e, por que não, Beethoven.
direto do Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Sejam bem-vindos ao especial Jazz Sinfônica Brasil.